Boa tarde, boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, então, nós iniciamos o nosso encontro de número 12. Nós vamos falar sobre o novo modelo multiportas de solução de conflitos e as novidades que isso tudo trouxe, não é? Através do Código do Processo Civil, trouxe nas chamadas câmaras de mediação e conciliação. Muito importante que vocês saibam que nós demos início a essa temática na aula da semana passada, de forma bastante curta, resumida, e hoje nós temos a aula inteira, não é? Relacionada a esse tema. Muito bem. O novo Código de Processo Civil, na Lei 13.105 de 2015, que passou a vigorar no ano de 2016, trouxe imensas novidades, né? E apesar de que é muito importante que vocês saibam que desde o período monárquico nós já falávamos em conciliação. Conciliação, autocomposição, mediação, na verdade, são ações necessárias para restabelecer a conversa entre as partes. Tudo bem? Havia um descompasso muito grande entre os valores e regras que eram estabelecidos lá na CP 88 com o processo civil brasileiro. Então, era uma lei que era regida, né, e foi elaborada lá no período ditatorial. Então, vocês imaginam o quanto de dissonância, né, de diferença acerca de pensamento, de funcionalidade que havia entre essas duas regras, entre essas duas leis. O novo código ele trouxe medidas alternativas para a solução de conflitos extremamente importantes e necessárias, né? Dando ao ordenamento jurídico uma maior efetividade das normas constitucionais, ou seja, fazendo com que, de fato, tudo aquilo que está escrito na Constituição, todos os nossos direitos, né, mesmo que sejam os direitos de base, os mais simples, os fundamentais, os específicos, não é? Que todos eles sejam de forma e, de fato, bem atendidos. A solução é que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos através da conciliação, mediação ou qualquer outro método, certo? Deve ser extremamente estimulado pelos juízes, pelos advogados, que somos nós, operadores do direito, professores, membros do Ministério, inclusive no curso do processo judicial. Essa nova regra do processo, ela vem para assegurar um novo sistema multiporte, ou seja, por que multiporte? Porque nós não temos mais apenas a alternativa do conflito, né? De brigar, de ficar se debatendo em audiências. Agora nós temos também a possibilidade da conversa, do diálogo, de restabelecer, né, relações entre partes que até então sequer conversaram. Então, modelo multiporta, mais de uma alternativa, mais de uma porta, né? Todos esses modelos, eles buscam pacificação dos conflitos, né? A mediação e a conciliação são essas ferramentas e elas devem ser buscadas pelos operadores de direito, né? A fim de que se mantenham todos os direitos, né? De que nada seja alterado, seja perdido, seja prejudicado. Esses métodos se caracterizam basicamente por serem autocompositivos. Muito interessante. Ou seja, não se busca um terceiro a solução do conflito, ao contrário, se devolve às partes que estão envolvidas, né, o poder da negociação. Isso aqui é perfeito, pessoal. Quem é que mais sabe dos vossos problemas, se não vocês mesmos, não é? Dentro da mediação e da conciliação, que nós iremos ver as diferenças no decorrer do nosso curso, o terceiro ele está ali para ouvir, não para opinar, e para fazer com que as partes que estão litigando restabeleçam a conversa. Na arbitragem já é diferente. Já na arbitragem, o terceiro ele determina, certo? Na dúvida, não chega a uma resposta, não chega a um consenso. O árbitro, então, ele determina. Então, vamos lá. Continuando. Contudo,
O processo da heterocomposição, aquele que é a determinação, ele vai se tornando cada vez menos eficiente, né? E surgindo interesse pelas chamadas vias alternativas, onde se busca encurtar e evitar o processo judicial num movimento de retorno aos métodos consensuais de solução praticados pelos povos antigos. É a famosa desjudicialização nas relações processuais. Pessoal, veja bem, antes de existirem as câmaras, não é? Os júris, os tribunais, os fóruns, tudo era resolvido frente ao líder daquela nação, daquele povo. E não existia tanta burocracia. Eu não estou afirmando para vocês que existia justiça, ética. Não vamos chegar a esse ponto. Mas, na verdade, não existia tanta burocratização, tanto tempo despendido para a solução de um único conflito, certo? E nós, na era atual, voltamos a praticar um direito muito longo, um direito que demanda tempo, demanda energia. E agora nós estamos fazendo um movimento contrário, né, um movimento inverso, no sentido de quê? De retomar a celeridade, de fazer com que os fóruns, né, que as entidades judiciais, elas fiquem desabarrotadas. Tudo bem? E, claro, né, nessa via a gente consegue atingir uma melhor qualidade de atendimento. Para que os conflitos sejam pacificados de outra maneira, principalmente através da mediação e da conciliação, surge o artigo 167 do novo Código de Processo Civil, com a criação das câmaras privadas de mediação e conciliação, que inclusive nós temos em Primavera, as CAPRIM, empresas que ficam junto à CDL, empresas devidamente capacitadas e habilitadas que, juntamente com mediadores e conciliadores certificados pelo tribunal de cada estado, no nosso caso o PJMT, podem atuar na pacificação de conflitos em caráter judicial ou extrajudicial. Certo? Então, veja bem, existem ferramentas, existem alternativas. Prof, mas então eu vou me tornar um advogado e eu não vou ter emprego? Não, gente. A maioria dos processos, né, todos aqueles que são judicializados e que vão para a Câmara de Conciliação ou para os famosos sejusques, que são dentro, já é um órgão interno do tribunal e que se estende aos fóruns, eles precisam do acompanhamento do juiz. É judicial, do advogado, perdão, porque o advogado ele precisa peticionar, fazer o pedido através do PJE. Quando que é extrajudicial e que daí, nesse caso, dispensa o advogado? Quando a própria parte procura, ou pelo sigilo, nesse caso aqui, as capturas. A atuação das câmaras, para razões já explicadas, não se confunde com cortes de arbitragem. Tá? Árbitro determina, conciliador, mediador e negociador, que é o caso da dirigido com o Sejusc e nas câmaras privadas, eles não determinam. Eles restabelecem o diálogo para que ocorra ou não um acordo. Tudo bem? Outra grande novidade trazida pelo novo Código de Processo de 2015, só um momento, é a penalidade pelo não comparecimento injustificado da parte para essa finalidade. Isso é muito bom. Então, assim, foi agendada a audiência e a parte não comparece. Fica por isso mesmo? Não, vai ser penalizado. Diferindo-se do código anterior, que apenas sugeria a tentativa de conciliação, agora a regra é que a obrigatoriedade das partes em buscarem a solução consensual, sob pena de terem que suportar o ônus da recalcitrância, se não vejamos. Veja bem,
Se o procedimento é instaurado na Câmara antes da abertura do processo judicial e haver previsão de cláusula contratual elegendo a mediação como meio de solucionar, a parte que não comparecer à primeira reunião assumirá 50% das custas e honorários de sucumbência. Certo? Por outro lado, uma vez que o processo foi instaurado diretamente perante o Poder Judiciário, fica estabelecido que o primeiro ato em regra será a realização da audiência de mediação e conciliação, e não mais a de contestação, como acontecia anteriormente. O não comparecimento injustificado acarreta uma multa de 2% sobre o valor econômico, além dos 50% dos honorários e das custas processuais. Em qualquer um dos casos, o termo final de acordo constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado, título executivo judicial. Isso quer dizer que, caso não seja cumprido, poderá ser exigido judicialmente através de um procedimento denominado cumprimento de sentença, sem a necessidade da fase de conhecimento. Simplesmente se peticiona pedindo que tal sentença seja cumprida. Por quê? Porque é um título executivo, ele já pode ser executado, certo? Dando prosseguimento, com isso, o novo Código do Processo Civil, ele reconhece de modo incontestável a importância das soluções de consenso, impondo uma verdadeira mudança de postura dos operadores de direito. Nós, né, pessoal? Principalmente advogados, certo? Onde é dever do advogado estimular a qualquer tempo a conciliação. Prof, eu não quero isso para minha vida. Gente, isso aqui é algo que não vai retroagir no tempo. Ou nós nos adaptamos, aceitamos, ou deixamos de atuar como advogados. Tudo bem? Aquela postura de briga, de grandes discussões longas, isso não cabe mais. Tá? O judiciário não aceita mais isso. Então, nas práticas, prof, mas acontece? Acontece, claro. Se não obtiver êxito na audiência de conciliação, é para esse caminho que nós vamos tomar, que nós vamos seguir. O futuro é muito promissor e o bom funcionamento das câmaras privadas dependerá de uma boa implementação. Não é claro, pessoal. Tudo depende, né, de como é feito o trabalho, tudo depende de como é a atuação do profissional. Então, de fato, o bom funcionamento depende de quem está cuidando da Câmara e do profissional que está atuando junto à Câmara também. Então, ali foi a origem, e agora nós vamos falar sobre algumas perguntas muito frequentes, né, com relação a esse exercício. Então, olha ali. Voltando, essa é o site do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que, a partir da resolução 125, ele fez várias determinações, várias alterações, várias mudanças, e que trouxe para nós, então, de forma bastante solidificada, essa nova medida que o Código de Processo Civil de 2015 já havia determinado. Então, vejam bem, o que é preciso, né, para se tornar um conciliador ou um mediador judicial? Bem, primeira coisa, preencher requisitos exigidos por lei, né, sejam normas internas, editais, atos normativos, tudo bem? O conciliador deve ser capacitado de acordo com a Resolução 125 de 2010, permite a atuação do estudante de ensino superior como conciliador, desde que ele esteja capacitado. E isso é uma atitude que cabe somente, né, ao juiz que coordena os serviços da cidade. O estudante universitário que não estiver capacitado nos moldes dessa Resolução 125 de 2010, não pode atuar diretamente como conciliador. Ele pode ser auxiliar, observador. O mediador deve ser formado em
em instituição de ensino superior há pelo menos 2 anos para então submeter-se à capacitação, certo? Diga-se de passagem, não é, pessoal, essa capacitação aqui, ela é prática, ela é de vivência real. Então, você chega lá, vai ter várias audiências marcadas, você é escalada para ser a de Cuiabá, no caso. Na minha, tinha, além da supervisora, tinha a juiz da comarca, que foi avaliada pelo juiz e da comarca pela supervisora. Então, além de você ter decorado o teu papel, saber tudo que você precisa fazer e agir, você tem que ter bastante sangue frio, né? Para não perder a paciência, para não se descontrolar, para não ficar nervosa durante o evento. Próximo. A exigência de 2 anos de formado pela instituição de ensino superior prevista no artigo 11 da Lei de Mediação também se aplica para o conciliador? A exigência de 2 anos de formação no ensino superior não alcança os profissionais que pretendem atuar somente como conciliador, tá? Esse entendimento se dá por vários enunciados. Então, quem quer ser mediador precisa ter 2 anos de formação superior. Quem quer ser só conciliador não precisa. Mas aí, muitas vezes, você não vai ter muito o que fazer, né? Porque quando nós falamos em ação de família, quem faz é o mediador. O conciliador, ele entra na parte de negócios. Qual é a capacitação mínima de que trata o parágrafo 1º do artigo 167 do CPC? Bem, a capacitação mínima consta também na resolução 125. Os parâmetros curriculares estabelecidos pelo CNJ devem ser observados pela instituição ou tribunal que oferta uma capacitação. A capacitação ela deve ser realizada por entidade reconhecida pelo tribunal. Tudo bem? Então, por favor, não vão pagar, não vão fazer curso de capacitação sem que vocês saibam a origem, né, de quem está oferecendo o curso. Tem acontecido, às vezes a cada 2 anos, a cada 1 ano, mas a nossa comarca traz a situação. Então, é muito importante vocês aguardem. Claro que se vier, comunicaria a todos. Como o conciliador tem direito à remuneração, ou mediador? Bem, o artigo 69 da Lei 13.105 está instaurado como mediação pelo seu trabalho, baseada em uma tabela fixada pelo tribunal conforme parâmetros do CNJ. Independentemente disso, o mesmo diploma não traz nenhuma vedação ao exercício voluntário. Tudo bem? Professor, hoje, como está funcionando esse cenário? Nós já temos essa tabela, o CNJ já determinou, mas nós nunca obtivemos, né, divulgando uma percepção monetária com relação a isso. Então, hoje, a vocês são gratuitas, mas extremamente necessária, porque senão conseguimos dar atenção a. Então, é extremamente necessário participar de forma, mesmo que de forma gratuita, não onerosa, para a manutenção desse certificado. Como conciliador ou mediador judicial, eu tenho um vínculo empregatício? A princípio, não existe esse vínculo, tá? Do mediador, do conciliador com o tribunal, ou seja, relacionado lá ao Sejusc. Já, além dessa prática, como eu também é privada, existe vínculo. A Câmara me contrata, a Câmara, de acordo com a CLT, tem carteira assinada, tem percepção de férias, de 13º, enfim. Aí é um caso à parte, tudo bem?
Essa circunstância deve estar prevista em termos de compromisso firmado entre o mediador, o conciliador e o respectivo tribunal em exercício. Então, nós assinamos o termo, a juíza reconhece, homologa, onde nós deixamos claro, né, que nós não temos vínculo empregatício para com o tribunal, uma vez que estamos exercendo a nossa função junto ao sejusque da comarca. O tempo de exercício das funções de conciliador e do mediador judicial pode ser contabilizado como tempo de serviço público somente de conciliador e mediador concursado e que estatuário. Se não, não. Nas demais situações, pode ser apenas considerado como título a fim de concurso público, ou seja, tempo de prática, tá? E não para indenização futura, né? O tempo de serviço serve como título para concurso público? Olha, interessante essa pergunta. O tempo de serviço como conciliador, mediador judicial pode ser considerado como título para concurso público de acordo com regras do respectivo edital. Então, veja bem, você vai, imagine que você vai concorrer a uma vaga de advogado que precisa de 3 anos de experiência. Mas você acabou de se graduar e já quer concorrer ao concurso. Anteriormente, você já era graduado em outra área, fez a capacitação e já atuou como conciliador e mediador há 5 anos. Esse período de conciliador e mediador eu posso contar, então, como atribuição dos 3 anos para esse concurso público? Pode. Pode sim. Quais são os deveres do conciliador e do mediador judicial? Bem, eles devem ser extremamente éticos, seguirem regras de conduta constante, certo? Que estão lá na resolução 125. Quais seriam essas regras, pelo menos algumas? Primeira coisa, confidencialidade. Absolutamente nada do que é feito, do que é dito, do que é ouvido numa Câmara de mediação e conciliação, seja do sejusque no fórum ou numa Câmara privada, pode ser discutido, pode ser conversado com outra pessoa, certo? O sigilo, a confidencialidade, ela é absurda e absoluta. Outro item ético é a imparcialidade. Não é? O profissional envolvido, o profissional que é dedicado, está desenvolvendo essa, ele deve ser ético, imparcial. Não pode se envolver em controvérsias. As normas são, olha aqui, informalidade, com relação à oralidade, confidencialidade, busca pelo consenso, né? Você deve ter todo atuar, claro que de forma informal, você não tem preferência por nenhuma das partes, mas você deve atuar buscando o consenso, o bom senso. Boa fé, né? Você não pode mentir que não conhece nenhuma das partes do seu gestor. Imparcialidade, independência, isonomia entre as partes têm que ser tratadas de forma igual, autonomia da vontade, decisão informada,
Empoderamento é você que lidera. É você que lidera a audiência, não são as partes. Certo? Você parte, mas não a tal ponto de que eles se sintam os donos da reunião. Validação, o tempo todo perguntar se eles compreenderam, o tempo todo perguntar se aquilo que eles estão pedindo para que você coloque, digite no acordo, de fato é da vontade deles. Né? Isso é validação. Respeito à ordem pública e às leis vigentes em competência. Isso quer dizer que caso apareça a notificação de um crime durante a audiência, né, imediatamente você deve parar o procedimento e informar ao seu gestor, ao seu superior. Outro detalhe, deve-se preencher um termo de compromisso antes do início do exercício das atividades, tudo bem? De mediador judicial ou conciliador e assiduidade nas sessões. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Nós, mediadores e conciliadores do tribunal, nós temos uma página dentro do site do Tribunal de Justiça destinada a nós como se fosse o Facebook do mediador e conciliador. Quem acessa somente nós é intransferível, né? É pessoal intransferível. E ali nós temos todo o nosso histórico, as nossas fotos, as nossas mediações, conciliações elaboradas e realizadas no Sejus, com as devidas datas, todos esses documentos escaneados, né, e protocolados. A fim de quê? Né? A fim de que a gente comprove para o Tribunal de Justiça a nossa assiduidade nas sessões. O servidor público de tribunal, capacitado para exercício das funções de conciliador, pode atuar de forma privada fora do horário de trabalho? Bem, é uma resposta que não se tem, ainda está em trâmite de julgamento. Né? Se você, uma vez, é serventuário, né? Você serve ao Tribunal de Justiça, mas é conciliador e mediador certificado, se fora do seu horário de expediente, você poderia atuar como tal, de forma particular. Como, professora? Não seria no fórum da comarca nem no Sejus, seria numa câmara privada. Né? Não temos essa resposta ainda, mas existe esse questionamento. Funcionário do Ministério Público ou da Justiça Estadual pode atuar como conciliador na Justiça Federal? Em tese, não há impedimento para o exercício da função de conciliador por funcionário de uma esfera de poder público. Contudo, né, deve ser verificada a legislação e sempre se respeitar o Código de Ética. Também é uma resposta vaga. O próprio Conselho Nacional de Justiça não tem muita ideia de como funcionaria, né, essas demandas. O conciliador que atua no Sejusc está impedido de exercer a advocacia em todas as varas da comarca? Não. Tá? Atividade jurisdicional estrito sensu volta-se à solução de litígio dentro do processo pela manifestação da vontade estatal, apreciando o mérito da ação. Os Sejus, que são órgãos de natureza diversa, tendo como função fomentar, movimentar, né, e homologar acordos que as partes chegaram. É uma atividade puramente formal, sem caráter de jurisdição estrito sensu. Ou seja, o que nós, operadores de direito, fazemos, advogando, é estrito sensu. E o Sejus não mantém essa finalidade. Então, não há choque de interesse, tudo bem? Não há impedimento. Por isso, estando o conciliador ou o mediador subordinado ao juiz, o Sejus, não há vinculação, razão por que não se aplica aos advogados atuantes nas comarcas instalados no impedimento. No entanto, em conformidade com o deliberado pela comissão, a CAGEC, mediador advogado não pode ter atuação dúplice no mesmo Sejusc, ou seja, como mediador e como advogado no mesmo centro.
relação à remuneração, o que seriam os patamares de cobrança básico, intermediário ou avançado para ser cobrado por uma mediação? Bem, os termos voluntário, nível básico, nível médio, nível avançado, referem-se à categoria de remuneração dos mediadores. Hoje nós estamos atuando nos termos voluntário, né? Ou seja, nível básico. Contudo, a fixação dos parâmetros básicos de remuneração ainda está pendente em análise pelo plenário do Congresso do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O que isso aqui diz para vocês, pessoal? Isso aqui vem dizer para vocês que nós ainda não recebemos, tá? É essa a verdade. Nós, mediadores e conciliadores, nós não temos nenhuma percepção financeira com relação ao nosso trabalho, à nossa atuação junto aos serviços. A gente vai lá e trabalha de forma gratuita, sem nenhuma onerosidade, a fim de quê? A fim de ajudar o fórum, a manter esse mecanismo funcionando com celeridade, com exatidão. Tudo bem? Eu agradeço imensamente a vocês pelo nosso acompanhamento. Hoje é uma temática extremamente curta verbalmente, fica mais curta ainda quando não tem a participação de vocês, mas como eu conversei com os líderes da turma, a minha iniciativa é no sentido de melhorar o material de vocês, para que vocês tenham uma melhor apreciação de tudo aquilo que é explanado, certo? Eu estou aberta a dúvidas com relação ao tema da aula de hoje, que é uma aula muito simples, muito singela, mas ela é de extrema importância, porque ela traz uma grande novidade na prática jurídica de vocês, certo? E encaminharei, claro, a hora que eu liberar o vídeo, a aula, as duas partes teóricas. Também estou à disposição para qualquer dúvida com relação aos trabalhos que irão compor a nota da prova parcial 2. Fiquem com Deus, um abraço, até o nosso próximo encontro.